Eu achando que era domingo, mas é quarta-feira, já estou confuso já. Mas que alegria, né? Hoje, quarta-feira, dia de oração, é uma noite de culto de poder, porque é o momento de a gente se entregar a Deus, é o momento da gente poder abrir o nosso coração, e quando a gente fala o nosso coração, a gente fala a parte da emoção, mas também podemos falar da parte racional, né? Para a gente poder refletir na palavra de Deus. Deus revelou tantas coisas para nós, tantas maravilhas para cada um de nós, porque Ele sabia que a gente passaria por momentos muito difíceis, principalmente nos últimos dias. Lá atrás, na época do teocentrismo, na época em que as pessoas manipulavam a palavra de Deus de uma outra forma, as pessoas também sofriam. Também eram, de alguma forma, perseguidas de todas as formas possíveis. E eram mortas, e eram torturadas, e queimadas, e tudo mais. Hoje não existe esse tipo de perseguição aqui. Hoje nós temos uma certa liberdade da gente poder vir para a igreja, e poder frequentar aqui, poder levar livros, pregar a mensagem para outras pessoas. Não existe esse tipo de perseguição nos nossos dias. Mas, incrivelmente, como nós ainda somos tão tentados a não fazer isso. Parece que o maior inimigo somos nós mesmos, né? Parece não, somos nós mesmos, né? A nossa maior luta é com a gente mesmo, da gente tomar as decisões, de tomar a iniciativa. Todos os dias amanhecemos, sempre que despertamos, já temos que tomar as decisões da nossa vida. E diante do cenário em que nós nos encontramos hoje, é um momento muito delicado, né? É um momento difícil para a humanidade, no sentido geral. Hoje, conversando com umas pessoas lá da Argentina, pessoas da província de Entre Ríos, me disseram que a Argentina está dessa forma: 50% da população está pobre. 50%. Assim, tão visível a crise que tem surgido aí ao longo desse tempo todo, né? A pandemia veio e trouxe essa complexidade e complicou muito mais a vida das pessoas, né? A gente está numa situação, numa época muito difícil. Muitas pessoas, quando você vai saindo assim por São Paulo, por centro, você vê pessoas pedindo dinheiro, você vê crianças na rua, no semáforo. Isso já era uma coisa que você via antes, mas hoje você vê, parece que se multiplicou a coisa aqui no Brasil também, né? E diante de tudo isso, às vezes a gente vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo, e a gente meio que vai ficando inerte. A gente acaba ficando um pouco anestesiado com tudo isso que está acontecendo. E a gente vai deixando um pouco de lado aquilo que Deus deixou para nós, a sua promessa. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, de dar ênfase, é sobre a promessa da volta de Cristo. Virei outra vez, como a gente pode ver aqui, né? Virei outra vez. Essa é uma passagem que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isto é uma promessa. Isto é a promessa de Deus, que ele vai voltar. Mas com o passar do tempo, e com as dificuldades que vão se apresentando e da maneira como o mundo vai se manifestando, a tecnologia, a ciência que vai se multiplicando, isso também é bíblico. Nós vemos que no campo da tecnologia tudo dá certo. O homem vai para a Lua, mandam robôs para Marte, né? Corações mecânicos que prolongam a vida do ser humano. As pessoas estão aí submergida em todo esse campo de tecnologia, a ciência que se manifesta grandemente, né?
E a cada vez mais a tecnologia vai crescendo mais e vai trazendo mais coisas, mais informações, e a gente acaba se afastando cada vez mais. E a gente vai se esquecendo um pouco sobre aquilo que Cristo acabou deixando para nós na palavra de Deus. No tempo em que a comunicação se multiplicou grandemente, se você sair do planeta Terra, provavelmente você vai encontrar uma série de satélites voando no contorno desse planeta. O celular, você tem tudo no celular hoje em dia, né? Tudo você tem no celular. Você praticamente, hoje, esses dias eu esqueci a carteira. Mas aí eu lembrei que está tudo no meu celular. Eu tinha comentado com o Rubem, né? O meu CNH está no celular, o documento do carro está no CNH, o banco está no CNH, está tudo ali no celular. Pronto, o pessoal já vai me pegar agora na saída, né? Nós vamos se surpreender com o banco, viu? Está zero. Então a gente deixa tudo ali no celular, está tudo ali. Falando com o Silvio está na Ucrânia. E a gente está conversando como se ele estivesse aqui. Está tudo aí. A tecnologia, como explicar essa tecnologia que se multiplicou dessa forma? Os bancos eletrônicos que facilitam a vida. Hoje não se usa mais tanto a questão do dinheiro, mas estão aí os bancos eletrônicos, carros cada vez mais tecnológicos, mais inteligentes, mais confortáveis. Está tudo aí. E isso as coisas vão acontecendo, vai passando. E a gente vai vivendo dentro de uma sociedade, num contexto social preocupante. No tempo em que os amigos falam por trás e se dão bem, e você sofre, pessoas choram nas suas casas, no seu quarto, sozinhos, se lamentando, e ninguém pode ajudar. E que falar da questão do bullying, né? As pessoas taxam a juventude, a adolescência, é muito complicado nessa parte, porque as pessoas acabam se ofendendo através de nomes que são colocados por características das pessoas. Se é muito grande, é um Frankenstein, ou se é muito baixinha, é uma enana, ou seja, uma baixinha, né? E assim por diante. Então a gente está vivendo num momento muito delicado no mundo hoje em dia. Bandeiras são levantadas, ideologias que são defendidas a ferro e fogo. Então, é complicado. As pessoas estão realmente aceleradas, estão vivendo assim, o humor assim. Qualquer coisinha no trânsito é dedo para lá, dedo para cá. As pessoas estão muito exaltadas. Muito exaltadas. Então, a gente precisa desacelerar, né? Estão muito aceleradas. Então, as pessoas, de repente, param e aí elas começam a analisar a sua vida e ver em que ponto elas estão. Na clínica, a gente atendia muitas pessoas de várias classes sociais e havia uma parte da programação, aos sábados, que a gente faz uma entrevista com as pessoas. Então, a gente escolhe um determinado hóspede, conversamos, e aí ele vem à frente e ele é entrevistado por um médico, ou por um psicólogo, ou até pela gente mesmo que estava trabalhando na época ali. E a gente conversou com uma moça que tinha muito dinheiro, ganhava, trabalhava com dinheiro, mas ela não tinha tempo para desfrutar do que ela tinha. Ela não tinha tempo, ela teve que parar na vida dela, fazer uma reserva na clínica, para ela poder ir lá e descansar, porque ela disse que não sabia nem como era respirar. E na clínica ela aprende, lá na nossa clínica adventista, que fica em São Roque. Então ela começa a entender que um dos 8 remédios naturais é o ar, a respiração, a importância disso, a importância do dormir bem, do equilíbrio, da alimentação, do exercício físico. E tudo isso ela foi conhecendo ali. E ela ficou assim, totalmente surpresa com tudo isso. E as pessoas vão vivendo nessa situação e se perguntando: será que Jesus ainda se lembra? Será que ele se importa? Será que Jesus pensa mesmo em vir para enxugar as nossas lágrimas diante de tudo isso que está acontecendo neste mundo?
Estava assistindo uma entrevista daquele escritor. Eu vou arriscar falar, provavelmente eu vou falar errado. Suassuna. Já ouviram falar do Suassuna? Já, né? Este homem, ele estava falando assim: quando eu encontrar com Deus, eu quero fazer algumas perguntas para Deus. Primeira pergunta eu quero fazer: por que as pessoas sofrem tanto? Por que umas são mais felizes que as outras? Esse é o questionamento dele. Por que uns têm tantos e outros não têm nada? E qual é a dívida do ser humano a ponto de que ela tenha que morrer, de que o ser humano venha a ter que morrer? E quem foi que temperou a lágrima e acabou salgando? Achei interessante essa colocação deste homem inteligente, né? Que fez vários livros, literatura. E a gente começa a entender e ver que esse questionamento surge há muito tempo atrás, desde os gregos, desde os filósofos. A filosofia nos leva a pensar, a questionar e a racionalizar o porquê de tantas coisas acontecendo neste mundo. E as perguntas: será que Jesus ainda se lembra? Será? E que com perguntas assim e sem a leitura da Bíblia, muitos de nós estamos perdendo a fé na volta de Jesus. Não é errado que perguntemos, mas precisamos ter a resposta. Resposta que vem de Deus, para que Satanás não plante o mal no vazio de nossas mentes que estão totalmente secularizadas. Então a gente é como um copo que a gente vai absorvendo ou vai recebendo, né, o conteúdo líquido. E Satanás, ele está preocupado em fazer isso. A palavra de Deus diz assim: virei outra vez. Todas as coisas continuam como desde o princípio da criação, diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. E também diz: o dia de amanhã será como estes, e ainda maior e mais famoso, em Isaías 56, 12. Perceba que já naquela época as pessoas tinham uma tendência a pensar que essa demora, ou que não aconteceria a libertação, ou que não aconteceria a volta de Cristo. E hoje, na atualidade, as pessoas também tendem a questionar essa questão da volta de Jesus. Tanto é que quando você vai falar para as pessoas dão risada, não acreditam, são céticas, são pessoas também que vivem dentro da filosofia ateísta, que não acreditam. Também tem os deístas, que acreditam que o mundo foi criado por um poder ou algo assim. Então nós vemos que desde o início da humanidade, dos gregos, daquela época, as pessoas já ficavam se perguntando sobre tudo isso. E aí nós vemos que o ser humano não há diferença de nós, hoje com a turma lá do passado, né? As pessoas zombavam também, zombavam das promessas de Deus, zombavam dos discípulos, né? Corremos o risco de dizer também como o mau servo, que diz em seu coração: o meu Senhor tarde virá, porque as coisas estão acontecendo, a gente vai vivendo, entrando nessa rotina, e a gente vai deixando de lado, de repente, até de forma inconsciente. Olha que coisa estranha, né? A gente vai tendo comportamentos de acordo com aquilo que você vai consumindo, e você nem percebe. Mas aí nós vemos alguns itens que eu coloquei e trouxe para vocês, para junto acompanharmos. A gente pode até não falar que Jesus não vai voltar, você pode até não zombar disto, mas a forma mundana de viver zomba de Deus. Come, bebe, une-se ao mundo na busca do prazer, mistura-se com o mundo, mas não é uma mistura em que você vai influenciar o mundo, mas é uma mistura em que o mundo te influencia e te afasta daquilo que te trouxe para perto de Deus. Assimila o mal, já começa a inverter aquilo que você entendia que era grave, que aquilo era errado, você começa a questionar. E aí que acontece, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz:
é colhido no laço juntamente com o mundo. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Porque já está completamente de uma forma afastada, distante de Deus. Essa fonte não ajudou muito, ficou um pouquinho menor para cá, para nós, mas no Desejado de Todas as Nações, Ellen White, e a gente ressalta alguns pontos importantes da página 611 a 612, ela vai falando um pouco sobre isso. Ela diz: a crise aproxima-se furtivamente, o sol brilha no firmamento, no seu curso ordinário de sempre. Os homens ainda comem, bebem, plantam, edificam e casam-se. Os comerciantes continuam a comprar e a vender. Os homens ainda brigam pelas mais altas posições. Os amantes do prazer aglomeram-se ainda nos antros, nos teatros, nas corridas, agora sim nos antros do jogo e do sexo, né? Tudo isso está envolvido. Obrigado, pastor. E todavia o tempo da graça aproxima-se rapidamente do fim, e todo o caso está para ser aí, né, decidido. E o que o inimigo faz? Como vê que falta pouco tempo, que o tempo é curto, ele tem posto todas as suas artimanhas em ação. O inimigo está fazendo um verdadeiro Black Friday, aproveitando esse gancho, fazendo grandes promoções, atraindo as pessoas, utilizando todos os sentidos da gente. O visual, o olfato, o paladar, o tato. Satanás tem usado todo tipo de armamento para afastar as pessoas de Deus, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Satanás é o único que não brinca em serviço. Ele é o único que não brinca, não perde tempo e faz hora extra. Muitos ainda estão brincando de ser cristão, mas nós estamos vivendo num verdadeiro conflito bélico espiritual. E nós precisamos estar preparados para sermos vencedores nesta luta, nesta guerra. O grande conflito interno que existe. Quais são os sinais? Os sinais dos tempos são cheios de presságios. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra no futuro. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra. Calamidade segue-se a calamidade em terra e mar. E é isso que nós temos assistido, isso que nós temos acompanhado. Infelizmente, guerras e rumores de guerras. Natureza sendo prejudicada. Quantas coisas estão acontecendo, mas parece que as pessoas estão adormecidas e anestesiadas neste mundo, infelizmente. Queridos, nós estamos vivendo momentos decisivos deste mundo. E há quanto tempo nós ouvimos isso? Eu, pelo menos há 20 anos, tenho ouvido a mensagem da volta de Cristo. Vários sermões, com vários pregadores maravilhosos. O pastor que já expõe a palavra de forma... Não tem como você não aprender. Não tem como você não aprender. Quantas e quantas vezes e quanto tempo já participamos de programações, e quantas outras pessoas fizeram parte desta família e hoje estão afastados. O perigo que nós corremos todos os dias, porque nós não estamos falando simplesmente do fato de você entender a moral, a ética de um ser humano dentro da igreja, mas nós estamos falando de morte e vida eterna. Morte eterna, vida eterna. E o tempo se aproxima. E é o momento de preparação e de divulgação da palavra de Deus. Mas o que estamos vendo são as pessoas meio que cansadas, parece, desta situação. Não encontram mais força, mais ânimo. Estão desesperadas. Puxa vida. São os últimos tempos que estamos vivendo.
Por isso Paulo diz, cuideis para você, aquele que estiver em pé, né? Cuide para não cair. Para não cair. Porque todos nós estamos nessa situação, correndo esse mesmo risco. Bom, queridos, eu sei que muitas vezes as mensagens parecem muito repetitivas. E talvez até a forma da gente trazer essa mensagem não cause tanto impacto. Mas eu oro para que o Espírito Santo possa amolecer os nossos corações, para que a gente comece a entender as entrelinhas do que Deus está querendo falar para cada um de nós. Cada um de nós estamos aqui enfrentando vários tipos de situações e problemas. Eu tenho uma cruz, você tem a sua cruz. A gente deve carregar essa cruz pesada como ela é, ou a gente pode cortar essa cruz para torná-la mais leve e chegar mais rápido onde a gente quer chegar. Mas o que Deus nos promete é algo maravilhoso, é uma vida eterna. Então, não desista. Olha o que diz aqui, a linguagem deixou registrado aqui no grande conflito. A meia-noite é a meia-noite que Deus manifestará o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. É uma descrição grandiosa do momento da volta de Jesus. Na hora mais escura do mundo, é que Deus vai manifestar o seu poder de livramento de seu povo. E isso é feito também individualmente na nossa vida. No momento mais escuro da sua vida é o momento em que Deus vai agir e vai trabalhar. No momento mais difícil da sua vida, quando você não tem mais força, quando você entrega os pontos, é o momento em que Deus vai começar a agir e vai fazer uma grande obra na sua vida. Amém? É isso que Deus faz na nossa vida. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados acha-se um espaço claro, da glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como som, e muitas águas, dizendo, está feito. Olha que coisa linda. Vai ser algo grandioso. Essa voz abala o céu e a terra, há grande terremoto, como nunca houve. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. E aí também tem a grande promessa se cumprindo. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. A promessa de Deus, Deus é fiel. E Ele vai cumprir a sua promessa. Isso que nós estamos lendo neste momento é uma revelação divina, uma revelação de Deus. A voz de Deus é ouvida do céu declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com sua glória, brilhando como o rosto de Moisés. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Que bênção! Essa é uma promessa maravilhosa, e esta aqui são cenas finais antes da volta de Jesus. Esta é a promessa de Jesus que irá se cumprir muito em breve. Muito em breve. Como é que nós devemos esperar a volta de Jesus, queridos? O livro de Lucas, vamos abrir a Bíblia agora.
Livro de Lucas, no capítulo 12 e versículo 37, no Novo Testamento, diz assim o texto. Capítulo 12, versículo 37. Capítulo 12, versículo 37. Diz assim: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre como vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Encontre como vigilantes, ativos, porque nós estamos no meio de uma guerra. Estamos no meio de uma guerra espiritual, um grande combate que nos afeta de todas as formas. Por isso devemos estar sempre atentos. Não aguardam em ansiosa expectativa, mas purificam a alma pela obediência da verdade. A gente vai vivendo dia após dia, enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, ao lado do nosso Deus, aguardando sempre o cumprimento desta promessa. Combinam com a obediência, ativo serviço para a salvação de almas. Olha que bênção. Que bênção, queridos. Estas são algumas características das pessoas, dos seus filhos, que guardam os seus mandamentos, que são fiéis à sua palavra e que trabalham na obra de Deus para salvar outras pessoas. Outras pessoas que também precisam conhecer desta verdade. Pessoas que vivem no meio da escuridão, das trevas deste mundo, sem esperança, né? 14 de setembro é o mês oficial do suicídio. Foi feita uma pequena campanha de forma muito inocente. E este jovem fez um vídeo falando assim: olha, eu sei do teu sofrimento, eu sei do que você está passando e você precisa de ajuda, entra em contato, liga para mim, fala comigo. Ele fez na boa intenção, mas o resultado foi surpreendente, porque ele começou, como ele colocou no toque da cidade, na página de Cotia, rapidamente teve um feedback de pessoas enviando relatos de jovens que não têm mais vontade de viver, que querem se matar. Inclusive relatos da própria pessoa dizendo assim: eu fui violentado quando era criança pelo meu pai. Eu morei na casa de um tio e esse tio, que eu considerava como pai, tirou a sua vida por depressão. Eu fui para a escola e as professoras olhavam para mim e falavam: como você é burro, você não entende. E ele saiu da escola. E a atual namorada que ele tinha estava fazendo mal para ele mesmo. E um dia antes de enviar essa mensagem, ele tinha tentado já tirar sua vida. E ele só tinha 21 anos. Já tinha passado por todo esse histórico. Então nós vemos como o inimigo tem trabalhado através do emocional. Como as pessoas têm sido vítimas desta doença silenciosa, subjetiva, porque ela não é visível, ela está dentro das pessoas, mas são traumas que elas carregam, dores intensas a ponto de querer tirar a sua vida. E é isso que Satanás está fazendo na vida de todos, de todo ser humano. E é isso, o alto índice de pessoas tirando sua vida é impressionante. É impressionante. Este é o momento em que nós devemos levar a esperança para as pessoas. Mostrar o caminho que deve ser trilhado, para que elas também possam encontrar essa esperança. E a pergunta é: como está o seu preparo para a volta de Jesus? Quais são os seus desafios? Quais são os seus problemas individuais? Eu não sei, mas eu sei que você tem, porque eu também tenho, porque eu sou igual a você. Mas saiba que na Bíblia há promessas maravilhosas e divinas que são constantemente descritas aqui na palavra de Deus. Por isso,
devemos crer e confiar e nunca desistir. E trazemos esta mensagem para uma reflexão, com perguntas retóricas, para a gente entender, compreender o que Deus tem para a nossa vida. E isso é importante para nós. Que Deus nos abençoe e que você possa ser vitorioso a cada dia. E vamos orar para que a gente consiga se manter firme e fortes até a volta de Jesus. Tá bom? Vamos cantar um louvor neste momento? Louvado seja Deus, que bênção nós podermos louvar ao Senhor, lembrando que no próximo sábado estaremos reunidos mais uma vez, para juntos adorar ao Senhor, num momento tão especial como esse. Que Deus possa abençoar a sua vida. Convido você neste momento, em reverência, juntos vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo e bom nome, ó Pai. Como é bom saber que, ó Deus, que mesmo que o cenário mais escuro em que nós estamos vivendo, a Tua palavra, as Tuas promessas, elas brilham, ó Deus, como um sol maravilhoso do dia que tivemos hoje, Pai. Ele se manifesta de maneira poderosa em nossas vidas, Pai, e tem trazido esperança e também, ó Deus, nos dando motivação para continuar, Pai. Isso nos ajuda a olhar para os altos dos céus e termos esperança, e termos a alegria de saber que existe um Deus de amor que cuida de cada um de nós, Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o Teu servo, a Tua serva, que neste momento está assistindo a esta live, que está passando por algum momento difícil, alguma turbulência na sua vida, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa tocar no seu coração e possa trazer alívio à sua vida, e ela possa sempre sentir o desejo de ouvir a Tua voz, e que ela possa estar sempre de coração aberto para ouvir a Tua palavra, Pai. E que o Senhor possa vir e transformar os nossos corações, quebrar os nossos corações de pedra e colocar um coração de carne, um coração de amor em cada um de nós, Pai. Que Teu Espírito Santo se manifeste de maneira poderosa em nossas vidas e possa trazer, ó Deus, a alegria de reviver cada vez mais das Tuas promessas, das Tuas palavras, cada vez que nós ouvirmos ou lermos no Teu livro, na Tua
palavra santa, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe a todos.